Primeiramente, dar bom dia aí para o Ivens Gasparotto, nosso consultor financeiro. Seja bem-vindo aí, obrigado pela participação. Ivens, queria falar um pouquinho sobre previdência privada contigo, né? Quando a gente fala de previdência, a primeira dúvida que vem na cabeça da maioria das pessoas é que se isso seria um investimento ou se de repente atuaria mais como um seguro, né? Como é que isso faz diferença, né? Como é que é essa questão? Isso faz diferença para o investidor? Isso faz diferença, de repente, numa estratégia de alocação dos recursos, a alocação do patrimônio da pessoa que visa fazer algum tipo de previdência? Bom dia, Felipe, tudo bem? Excelente pergunta, né? Acho que a previdência privada, apesar dela ser muito popular e muito utilizada, né, ela tem uma série de dúvidas aí, até de mitos em torno dela. Realmente é um produto emitido, né, um produto de seguradoras, né? Então, às vezes, você gera essa confusão se é um investimento ou se é um seguro, né? Ela tem características, ela pode ter características de seguro, então ela pode ter alguns fatores acoplados a ela que sirvam como seguro, seja para invalidez, para morte, para renda, que é o famoso pecúlio, né? Mas a previdência em si, quando você contrata esse produto que você compra, ele é um veículo de acumulação, tá? Que tem características de investimento. Então, quando eu compro um fundo de previdência, quando eu invisto num fundo de previdência, eu vou ter que escolher um fundo que vai gerir meu dinheiro. Hoje, esses fundos são geridos pelas gestoras mais famosas do mercado. Então, se você pensar nas principais gestoras, todas elas fazem gestão de algum fundo de previdência privada, tá? Então, tem características de produto, você consegue escolher lá produto renda fixa, multimercado, agora com a mudança da legislação, fundos com mais participação em renda variável também. Para investidor qualificado, você tem previdência 100% ações, por exemplo, já. Então, você tem esse viés de produto de investimento, mas com características que deixam um produto diferente. Por exemplo, você tem questões tributárias atreladas a ele, como o PGBL, que você consegue abater o imposto, você não tem o Come Cotas, que é cobrado em muitos fundos de investimentos. Então, ele é muito eficiente para carregar recursos para o longo prazo. Além de ter uns benefícios aí mais parecidos com seguros, por exemplo, de que você consegue definir o beneficiário. Então, no caso de falecimento titular, o dinheiro passa direto para os beneficiários sem passar por aquele processo de inventário. Então, é um produto muito inteligente, né, para acumulação de longo prazo. Você consegue carregar o seu recurso com uma série de benefícios, né, e além disso, você consegue investir em ótimos produtos, em ótimos fundos de investimento com grandes gestores. Entendi, obrigado, viu, Ivens? Você tocou aí no assunto da Previdência PGBL, né? E eu estava pensando, o cliente que opta por essa modalidade, ele é mais beneficiado por causa das deduções fiscais ou existem outras vantagens nesse sistema PGBL? Como é que funciona? Você podia explicar um pouquinho, por gentileza? Claro, ainda mais agora no fim do ano, né? É a época que as pessoas começam a pensar no PGBL, né? O PGBL, a Previdência, você tem dois tipos, né, de plano. Você tem o VGBL e você tem o P de VGBL. O P de pato, ele é um plano que permite que você, o valor que você aplicou ao longo do ano, né, naquele ano corrente, você abata da sua declaração do imposto de renda no ano seguinte. Abate do quê? Da base de cálculo. Então, se eu tenho lá uma renda anual de R$200 mil e eu investi 20 mil no PGBL, a minha base de cálculo deixa de ser 200 e vira 180. Ou seja, você tem um benefício fiscal aí. Você não paga mais o imposto, né, os 27,5% sobre os 200, você paga sobre os 180, né? Então, é um baita benefício. Você reduz seu imposto. Isso pode significar ou um pagamento menor de imposto ou uma restituição maior, né? Porque muita gente tem imposto retido na fonte. Então, de cara, você tem esse primeiro benefício, né? O outro benefício é que tanto o PGBL quanto o VGBL, você tem a ausência de come-cotas nos fundos. Então, você não tem a cada 6 meses aquela cobrança de imposto que onera tanto o investidor num fundo tradicional, num fundo mútuo, né? Que aí o efeito no longo prazo, o efeito dos juros compostos, ele é maior se você não tem seu patrimônio sendo retirado, né? Isso dá uma diferença significativa. Algo mais ou menos na casa assim, se eu tenho um fundo aberto que rende 100% do CDI, e eu tenho um fundo de renda fixa que renda a mesma coisa, né? Se eu faço o gross-up do imposto, ao final eu teria como se o fundo de renda fixa de previdência rendesse 108 do CDI contra 100% do fundo aberto. Então, é uma super vantagem, você aumenta a rentabilidade final por não ter o come-cotas. E outro ponto é que previdência privada, aí tanto o P quanto o V, você pode optar pela tabela regressiva,
que é uma tabela que quanto mais tempo você deixa seu dinheiro aplicado, menos imposto você paga. Então, depois de 10 anos do dinheiro aplicado, você paga só 10% de imposto, contra 15%, né, nas tabelas de fundos tradicionais. Então, também é outro benefício. Então, assim, acho que é um ponto que as pessoas têm que se atentar quando pensam em previdência privada, é fazer essa conta de chegada líquida. Porque quando você soma o benefício de não ter comicotas, quando você soma uma alíquota de 10%, né, frente a uma alíquota de 15% dos fundos, você tem uma rentabilidade líquida final muito maior com fundos que têm a mesma rentabilidade, comparando previdência privada com, por exemplo, um fundo aberto. Uhum. Ô, Ivens, eu queria continuar nesse assunto ainda da previdência. Pode falar, Felipe, fica à vontade. Não, ia pedir só para o Ivens esclarecer uma coisa aqui, que ele falou com a chegada do fim do ano, as pessoas estão procurando mais o PGBL. Seria porque está no final do ano fiscal e para poder deduzir o imposto de renda do próximo ano, Ivens? Seria essa a conta que você está falando? Ótima pergunta, Felipe. É o seguinte, o PGBL, eu tenho a legislação me permite que eu deduza da minha base de cálculo até 12% dessa minha renda tributável. Então, para simplificar, imagina que eu tenho uma renda lá de 200 mil, tive uma renda de 200 mil agora no ano de 2020. Então, eu posso aplicar até 24 mil reais e abater esses 24 mil reais desses 200 mil, né? Baixando isso aí para 176 mil. Só que acontece, a aplicação ela tem que ser feita neste ano. Para eu abater da renda que eu tive em 2020, eu tenho que fazer a aplicação até o final deste ano. Então, por isso que tem essa corrida no final do ano de aplicações, porque eu tenho que fazer esse pagamento ainda antes do fim do ano, tá? Até de ponto de vista operacional, o ideal é até que esse pagamento liquide no fundo antes do fim do ano. A legislação permite que seja feito, se você comprovar que você pagou ainda em 2020, você possa abater, mas o ideal é que o dinheiro ainda caia na conta do fundo, nesse ano que a sua vida vai ficar bem mais fácil.